Eu achei que ali só tinha barro, silêncio e abandono. Depois que fiquei viúva, me jogaram no mundo como se eu não fosse nada. E tudo o que me restou foi essa casa de barro no meio da estrada. Eu vim sem esperança, sem rumo, achando que aquele seria só mais um fim. Mas naquela porta, um velho me esperava, e nas mãos dele não era só dinheiro. Eram 50.000 reais. Era uma chance. Era a prova de que, às vezes, quando tudo parece perdido, é exatamente ali que começa a virada da sua vida. Mas antes de eu te contar o que aconteceu naquela porta, deixa o seu like. Eu não saí da casa onde vivi 18 anos. Eu fui arrancada. O corpo do Antônio ainda estava quente quando os irmãos dele começaram a circular pela casa como urubus. Ele tinha morrido na quinta-feira de manhã, coração que parou de repente, sem aviso, sem chance de despedida. Eu ainda estava tentando entender que tinha ficado viúva quando a realidade bateu na porta. Na sexta-feira, dia seguinte ao enterro, eles já estavam na sala medindo as paredes. Você não tem direito a nada, o mais velho disse, jogando os olhos para mim como se eu fosse um móvel velho que precisava ser removido. A escritura está no nome da família, sempre esteve. Eu fiquei ali parada, tentando processar. 18 anos. 18 anos lavando roupa deles, cozinhando nas festas de família, cuidando da casa, do Antônio, de tudo. E agora, em menos de 48 horas, eu não era mais nada. Mas eu morei aqui a vida toda com ele. Minha voz saiu fraca, pequena. Sem marido você não é nada. A cunhada falou, cruzando os braços com um sorriso cruel. Pode ir arrumando suas coisas. Minhas roupas foram jogadas na varanda como se fossem lixo. Mala aberta no chão de cimento, sem cerimônia, sem respeito. Tentei argumentar, tentei pedir mais tempo, mas ninguém me ouviu. Ninguém me defendeu. Nem vizinho que me via há anos, nem o pessoal da igreja onde eu ia todo domingo, nem parente distante. Eu saí daquela casa com uma mala pequena, as costas curvadas e a sensação de que tinha sido descartada como um móvel quebrado que ninguém quer consertar. Não tínhamos tido filhos. Eu nunca consegui engravidar. E naquele momento, ouvindo a porta bater atrás de mim, senti que talvez eles estivessem certos. Talvez eu realmente não tivesse deixado nada no mundo. Nenhuma marca, nenhum propósito. Caminhei pela estrada de terra vermelha que saía de Guaraí, interior do Tocantins, carregando aquela mala que pesava mais pelo que representava do que pelo que tinha dentro. O sol queimava a pele, a poeira grudava na garganta, e cada passo parecia me levar para lugar nenhum. Até que lembrei, a casa de barro, a herança esquecida da minha mãe, que tinha morrido fazia quase 10 anos. Uma casinha no fim da estrada velha, longe de tudo e de todos, pequena, rachada, com o teto quase cedendo. Eu nem tinha ido lá desde o enterro dela. Deixei abandonada, achando que nunca ia precisar, mas agora era tudo que me restava. Cheguei no fim da tarde, com o céu queimando de vermelho e laranja, e o coração pesado como pedra. A casa era pior do que eu lembrava. Paredes de barro rachadas, janelas sem vidro, mato crescendo em volta. Mas era minha.
a única coisa no mundo que ainda era minha. Empurrei a porta velha, que rangeu nos gonzos enferrujados, e foi quando ouvi uma tosse. Seca, rouca, vindo lá do fundo da casa. Meu corpo inteiro congelou. Tinha alguém ali dentro. "Quem tá aí?" gritei, a voz tremendo. Silêncio. Depois, uma voz fraca. "Você é a filha da Josefa?" Entrei devagar, o coração batendo descompassado. No fundo da casa, deitado numa rede velha e poída, estava um velhinho magro, barba branca rala, pele marcada pelo sol e pelo tempo, olhos ainda atentos apesar da idade. "Sou", respondi, segurando firme a mala. "Quem é o senhor?" Ele suspirou fundo, como quem esperava aquele momento há anos. "Meu nome é Anselmo. Sua mãe deixou eu morar aqui." Minha mente girou. "Como assim deixou o senhor morar aqui?" "Ela me encontrou na rua, faz uns 15 anos. Eu tinha perdido tudo. Terra, família, dignidade. Fui enganado por gente da própria cidade. Sua mãe me trouxe para cá. Disse que essa casa era abrigo, que não era para deixar ninguém sozinho." Ele tossiu de novo, a mão tremendo ao cobrir a boca. Ela me salvou e pediu uma coisa, que se você um dia voltasse, eu ficasse, para não deixar você sozinha também. Fiquei ali parada, sem saber o que sentir. Raiva por ter um estranho na única coisa que me restava, alívio por não estar completamente sozinha, confusão. Olhei em volta. A casa era pequena demais para 2 pessoas, mal tinha comida, mal tinha condição. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez a voz da minha mãe, talvez só cansaço de ser tratada como lixo, me fez decidir. "Tá bom", falei, largando a mala no chão. "O senhor pode ficar." Anselmo fechou os olhos e viu uma lágrima escorrer pelo rosto enrugado. "Obrigado." Naquela noite, deitada num colchão fino no chão, olhando para o teto rachado, eu não tinha ideia de que aquele velhinho ia mudar minha vida inteira. Eu só sabia que, pela primeira vez, desde que o Antônio morreu, eu não estava completamente sozinha. E isso, naquele momento, já era alguma coisa. Os primeiros dias foram difíceis de um jeito que eu nunca tinha imaginado. Não era só a pobreza. Eu já tinha convivido com pouco a vida inteira. Era a sensação estranha de dividir um espaço minúsculo com um homem que eu não conhecia, que não era família, que não devia nada para mim e para quem eu não devia nada também. A casa tinha 2 cômodos. A sala, que servia de cozinha e tudo mais, e um quartinho nos fundos, onde Anselmo ficava. Eu montei meu canto num colchão fino jogado no chão da sala, perto do fogão a lenha que mal funcionava. Acordei no primeiro dia com o sol entrando pelas frestas das janelas sem vidro. O corpo doía inteiro. Tinha dormido mal. O colchão era duro e fino, e minha cabeça não parava de girar com tudo que tinha acontecido. Levantei, lavei o rosto na bacia velha com água que peguei no poço dos fundos e fui ver o que tinha para comer. Quase nada. Um punhado de farinha, meio pacote de sal. Um pedaço de rapadura dura. Era tudo que eu tinha trazido na mala, junto com as roupas. Anselmo apareceu na porta do quartinho, cambaleando, segurando na parede.
A respiração dele chiava. Bom dia, falei, sem saber bem como agir. Bom dia. Ele sentou na cadeira velha de madeira, a única que tinha na casa. Tem café? Não tenho. Ele só acenou com a cabeça, sem reclamar. Fiz mingau ralo com a farinha e água. Dividi em 2 canecas de alumínio amassadas. Dei uma para ele, fiquei com a outra. A gente tomou em silêncio. Ele observava. Eu sentia o olhar dele em cima de mim, estudando cada movimento, cada gesto. Não era um olhar ruim. Era um olhar atento, como se estivesse medindo alguma coisa que eu não entendia. Depois do café aguado, saí para ver o estado do terreno. Mato alto por todo lado, a cerca caída em vários pontos, o poço precisando de limpeza, o galinheiro vazio e quebrado, tudo abandonado, esquecido, morrendo devagar como eu me sentia por dentro. Mas eu não podia desistir. Porque se desistisse, o que me restava? Voltar para a cidade e dormir na rua, implorar para os parentes do Antônio, virar mendiga? Não. Eu ia ficar e ia fazer aquilo funcionar. Passei o dia limpando o terreno como dava. Arranquei mato com as mãos, juntei lenha seca, consertei a cerca com arame velho que achei nos fundos. As mãos ficaram cheias de bolhas, as costas gritavam de dor. Mas eu não parei. Anselmo ficou o dia inteiro sentado na sombra da mangueira torta, me observando. Não ofereceu ajuda. Não falou nada, só observava. No fim da tarde, voltei para dentro suada, suja de terra, exausta. Fiz o único jantar que dava para fazer. Farofa com o resto da farinha e um pouco de sal. Dividi em 2 pratos. Dei o maior para ele. Ele comeu devagar, ainda me observando. "Por que você dividiu?" perguntou a voz rouca. "Como assim? Você tem pouca comida. Podia ter comido tudo." Dei de ombros. "O senhor também precisa comer." Ele não disse mais nada, mas vi alguma coisa mudar no olhar dele. Os dias foram passando assim. Eu acordava cedo, cuidava da casa, do terreno, procurava lenha, limpava o poço. Anselmo ficava sentado, observando. Às vezes ajudava com pequenas coisas. Segurava um pedaço de madeira enquanto eu martelava, indicava onde tinha erva boa para chá. Mas a maior parte do tempo ele só observava, e eu dividia tudo. Quando consegui trocar lenha por um saco de arroz com o vizinho mais próximo, cozinhei e dividi. Quando arrumei uns ovos de uma galinha perdida que encontrei no mato, fiz mexido e dividi. Quando a água estava pouca, dividi. Nunca reclamei, nunca cobrei. Não porque eu era santa, mas porque eu sabia o que era ser descartada, sabia o que era ser tratada como peso morto, e não queria fazer isso com ninguém, nem com um estranho. Uma noite, depois de quase 2 semanas, Anselmo falou mais do que o normal. Estávamos sentados no terreiro, olhando as estrelas. O céu no interior é diferente, imenso, cheio de pontos brilhantes, sem a poluição da cidade para esconder. "Eu tive terra uma vez", ele disse, a voz baixa. 50 hectares, boa para plantar. Herdei do meu pai. Olhei para ele, surpresa. Era a primeira vez que falava do passado. "O que aconteceu?" "Fui enganado. Um homem da cidade apareceu oferecendo sociedade. Disse que ia investir, que a gente ia plantar soja, que eu ia ficar rico. Acreditei. Assinei papel.
E quando vi, a terra estava no nome dele. Juiz da cidade era amigo dele. Advogado também. Eu não tinha chance. Ele cuspiu no chão. Perdi tudo. Terra, família. Minha mulher me deixou quando ficou pobre. Respeito. Fiquei na rua. E minha mãe te encontrou? Foi na rodoviária de Guaraí. Eu estava dormindo num banco, doente, sem ter comido faz dias. Ela parou, me deu comida, me trouxe para cá. Disse que essa casa era abrigo, que ninguém merecia morrer sozinho na rua. Meu peito apertou. Minha mãe sempre foi assim, coração mole demais para esse mundo duro. Ela me pediu uma coisa antes de morrer, Anselmo continuou. Pediu para eu ficar. Disse que você um dia ia voltar, que você ia precisar, e me fez prometer que eu ia testar. Franzi a testa. Testar o quê? Ele me olhou com aqueles olhos fundos. Testar se você era igual a ela, se tinha o mesmo coração. Um silêncio pesado caiu entre a gente. Eu tô te observando faz 2 semanas, ele disse. Vendo se você reclama. Se você divide comida mesmo passando fome. Se você cuida de mim sem interesse, sem cobrar nada. Meu coração acelerou. Por quê? Anselmo levantou devagar, apoiando nas pernas trêmulas. Vem comigo. Entramos na casa. Ele foi até o quartinho dele e apontou para a cama velha. Debaixo da cama, pega a lata. Agachei, confusa, e puxei uma lata velha de biscoito enferrujada. Pesava. Abre. Abri. E meu mundo parou. Dinheiro. Maços e maços de notas de 50, de 100, empilhados, guardados com cuidado. 50.000 reais, Anselmo disse a voz firme agora. Guardei a vida inteira. Cada centavo que consegui juntar catando lata, fazendo bico, guardando. Era para comprar minha terra de volta. Mas eu entendi uma coisa. Ele segurou meu braço com uma força surpreendente. Terra não é só chão. É quem cuida dela. Eu tremia. Eu não posso aceitar isso, não posso. Pode, e vai. Ele sentou na cama, cansado. Isso não é caridade, é semente. Sua mãe plantou bondade em mim, agora eu planto em você. E você planta em outra pessoa. É assim que a coisa funciona. As lágrimas desceram sem pedir licença. Mas o Senhor pode usar isso. Pode ter uma vida melhor. Eu já tive minha vida. Agora é sua vez. Ele deitou na rede, respirando com dificuldade. Eu esperei você voltar. Sua mãe dizia que você tinha força. Eu quis ver. E vi. Fiquei ali, segurando aquela lata, sentindo o peso do dinheiro, mas mais ainda o peso da confiança. 3 dias depois, Anselmo morreu. Foi de noite, dormindo. Eu acordei e senti que alguma coisa estava errada. Fui até o quarto dele. Estava quieto demais. Toquei a mão dele, fria. Ele tinha ido em paz. Enterrei ele no ponto mais alto da terra, debaixo de um ipê que tinha sobrevivido ao abandono. Cavei a cova sozinha. Coloquei ele para descansar com as próprias mãos. E chorei. Chorei porque tinha perdido o único amigo que eu tinha. Chorei porque ele tinha me dado mais do que dinheiro. Tinha me devolvido dignidade. Depois de enterrar Anselmo, sentei no chão de terra, ao lado do túmulo recém-cavado, e fiquei ali até o sol se pôr completamente. A noite chegou com seu coro de grilos e o vento morno que vinha do cerrado.
Olhei para a lata de biscoito que eu tinha trazido comigo e que agora descansava no meu colo. 50.000 reais. Uma fortuna para quem não tinha nada. Uma fortuna que podia mudar tudo. Eu podia ir embora, pegar aquele dinheiro, sumir, começar em outro lugar onde ninguém me conhecesse, onde ninguém soubesse que eu tinha sido jogada fora como lixo. Podia alugar uma casa na cidade, arranjar um emprego simples, viver quieta até morrer. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez a voz da minha mãe, talvez as últimas palavras do Anselmo, me segurou naquele lugar. É semente, ele tinha dito. E semente não serve para guardar, serve para plantar. Na manhã seguinte, acordei com um propósito que eu não sentia fazia anos. Fui até Guaraí a pé, levando parte do dinheiro escondido dentro da blusa. Eram 15 quilômetros de estrada de terra vermelha sob o sol escaldante do Tocantins, mas cada passo parecia mais leve que o anterior. Cheguei na cidade no meio da manhã. Fui direto na loja de material de construção. O dono, seu Raimundo, me olhou de cima a baixo quando entrei. Eu ainda usava a mesma roupa surrada de sempre, o cabelo preso num coque desgrenhado, a pele queimada de sol. Pois não? Ele perguntou sem muito interesse. Preciso de telha, cimento, cal, tinta. Ele arqueou a sobrancelha. A senhora vai reformar alguma coisa? Vou. E vai pagar como? Tirei o dinheiro de dentro da blusa, 3.000 reais em notas. Coloquei no balcão. O olhar dele mudou na hora. Ah, certo. O que mais a senhora precisa? Fiz uma lista. Telha de barro para substituir o zinco furado, cimento e cal para consertar as paredes rachadas, tinta branca simples, canos novos para o poço, arame farpado para cerca, tela para galinheiro. Posso mandar entregar amanhã cedo, seu Raimundo disse, agora todo solícito. Vai precisar de pedreiro? Não, eu mesma faço. Ele riu, achando que era piada. Quando viu que eu não estava rindo, a expressão dele ficou estranha. Mas não era problema meu o que ele achava. Saí de lá e fui na loja de ferragens. Comprei martelo, enxada, pá, serrote, pregos, parafusos. Depois fui no armazém. Comprei semente de milho, feijão, abóbora. Saco de ração para galinha, sal mineral. Na agropecuária comprei 2 cabras, fêmeas, jovens, que podiam dar cria e leite. A senhora tem como levar? O vendedor perguntou, olhando para as cabras. Vou levar na corda mesmo. E levei. Andei 15 quilômetros de volta, sob o sol do meio-dia, puxando 2 cabras teimosas pela estrada de terra. As mãos ardiam com a corda roçando. As costas doíam, mas eu não parei. Cheguei em casa no fim da tarde, exausta, suada, coberta de poeira. Amarrei as cabras na sombra da mangueira, dei água e um punhado de ração. Elas balaram, assustadas com o lugar novo. Acostuma, falei para elas, porque a gente vai ficar aqui. Comecei a reforma no dia seguinte. O caminhão de seu Raimundo chegou cedo, descarregou o material no terreiro. O motorista ficou olhando para a casa velha, para mim, e balançou a cabeça como se dissesse, vai precisar de milagre.
Mas eu não precisava de milagre, precisava de força, e força eu tinha. Comecei pelo telhado. Subi na escada velha de madeira que estava nos fundos, tirei as telhas de zinco enferrujadas uma por uma. O sol batia direto na minha cabeça, queimando, castigando. Mas eu não parava. Coloquei as telhas de barro novas. Não ficou perfeito. Algumas tortas, outras mal encaixadas, mas ficou firme. E quando a primeira chuva caiu, 3 dias depois, nenhuma gota entrou. Consertei as paredes. Misturei cimento, cal e areia na mão mesmo, sem betoneira. Tampei as rachaduras grandes, reboquei os buracos, alisava com a colher de pedreiro até ficar liso. As mãos ficaram machucadas, cheias de cortes pequenos, mas eu não me importava. Pintei a casa de branco. Cada parede, cada canto. Branco limpo, simples, mas que fazia a casa parecer nova, viva. Consertei o poço. Desci lá dentro, coisa que me deu medo, mas fiz mesmo assim. E limpei o fundo, troquei os canos velhos, instalei uma bomba manual que eu tinha comprado. Reconstruí o galinheiro. Estirei a tela, pregue cada pedaço de madeira, fiz poleiro, fiz ninho. Comprei 6 galinhas poedeiras e um galo na feira da cidade. Em uma semana, já tinha ovos todo dia. A cerca levou mais tempo. Tive que cavar buraco para cada mourão, esticar arame farpado, prender com grampo, quilômetros de cerca em volta do terreno. Mas fiz, sozinha, e plantei. Cavei a terra dura do cerrado com a enxada até os braços doerem. Plantei milho em fileiras retas, feijão entre o milho, abóbora nos cantos. Reguei com a água do poço, balde por balde, até a terra ficar escura e molhada. As cabras começaram a dar leite. Não muito, meio litro por dia cada uma. Mas era leite fresco, bom. Eu fazia queijo, vendia na cidade junto com os ovos. Devagar, a terra foi respondendo. O milho brotou. Hastes verdes, subindo firmes para o céu. O feijão enrolou nas plantas. A abóbora espalhou pelo chão, folhas grandes cobrindo a terra. E pela primeira vez, desde que o Antônio morreu, eu senti alguma coisa além de vazio, senti orgulho. Mas a paz não durou muito. Os irmãos do Antônio descobriram, não sei como. Talvez alguém da cidade tenha comentado que a viúva que eles tinham expulsado estava reformando casa, comprando coisa, vivendo bem. Talvez só inveja mesmo, aquela coisa ruim que faz a gente não aguentar ver o outro crescer. Um dia de manhã, ouvi barulho de motor. Uma caminhonete velha parou na minha porteira. Desceu o Cícero, o cunhado mais velho, o mesmo que tinha me expulsado. Ele olhou em volta. A casa pintada, o telhado novo, as galinhas ciscando, as cabras amarradas na sombra, e o rosto dele ficou vermelho. Ouvi dizer que você tá com dinheiro, ele disse, sem nem dar bom dia. Eu estava do outro lado da cerca segurando a enxada. E se eu tiver, de onde tirou? Não é da sua conta. Ele apertou os olhos. Você roubou? Foi isso? Roubou do Antônio antes dele morrer? A raiva subiu quente na minha garganta. Eu não roubei nada de ninguém.
E você não tem direito de vir aqui me cobrar nada. Você me jogou na rua, lembra? Disse que eu não valia nada. Eu tô só preocupado. Mentira. Eu dei um passo para frente. Você tá com inveja. Não aguenta ver que eu tô bem sem você, sem sua família, sem ninguém. Ele ficou ali, abrindo e fechando a boca sem saber o que dizer. Então deu meia volta, entrou na caminhonete e foi embora levantando poeira. Mas eu sabia que ele ia voltar. Gente assim sempre volta. E não foi só ele. Dias depois apareceu um homem da cidade, bem vestido, cheiro de perfume caro, sorriso largo demais. Dona Marta, certo? Ele disse, tirando o chapéu. Meu nome é Valdir. Sou comerciante. Ouvi dizer que a senhora está tocando essa terra sozinha. E tô. Admiro isso. Mulher guerreira. Ele olhou em volta com o olhar de quem está calculando valor. Vim fazer uma proposta. Que tal a gente entrar em sociedade? Eu invisto. A senhora trabalha. A gente divide o lucro. Olhei para ele. Pro jeito que ele falava, pro sorriso que não chegava nos olhos, pro jeito que ele media minha terra como se já fosse dele. Não. Ele piscou, surpreso. A senhora nem quer ouvir a proposta direito? Não precisa. Já ouvi proposta assim antes. Conheço gente que perdeu tudo acreditando em sociedade. O sorriso dele murchou. A senhora está cometendo um erro. O erro é meu, então. Ele foi embora, mas voltou na semana seguinte. Dessa vez com outra conversa. Dona Marta, pensei melhor. Que tal a gente se casar? A senhora precisa de um homem para ajudar e eu preciso de uma companheira. Eu vi nos olhos dele. Não era amor, nem carinho, nem companheirismo. Era interesse. Interesse na minha terra, no meu trabalho, no que eu tinha construído. Não, mas eu disse não. E se o senhor voltar aqui de novo, eu solto o cachorro. Eu não tinha cachorro. Mas ele não precisava saber. Ele foi embora bufando, e pela primeira vez na vida eu tinha dito não sem medo. Tinha olhado um homem nos olhos e recusado, sem baixar a cabeça, sem pedir desculpa, sem me sentir pequena, porque eu não era mais pequena. Era dona da minha terra, da minha vida, do meu destino, e ninguém ia tirar isso de mim. As mulheres começaram a chegar sem eu esperar. A primeira foi a Neuza. Apareceu uma tarde, andando devagar pela estrada, um olho roxo, o lábio inchado, carregando uma sacola de plástico com tudo que tinha no mundo. Parou na minha porteira e ficou ali, parada, como se não soubesse se podia entrar ou não. Eu estava tirando o leite das cabras. Olhei para ela e reconheci aquele olhar na hora. Era o mesmo olhar que eu tinha quando os cunhados me jogaram para fora. Precisa de ajuda? Perguntei. Ela começou a chorar. Só acenou que sim com a cabeça. Abri a porteira. Entra, vem! Neuza tinha fugido do marido. Ele bebia, batia, ameaçava matar. Ela tinha aguentado 10 anos, mas quando ele quebrou o braço dela pela segunda vez, alguma coisa dentro dela acordou e ela fugiu. Não tenho para onde ir, ela disse, sentada na minha cozinha, tomando o café quente que eu tinha feito. Minha família não me quer de volta. Dizem que eu que provoquei ele, que mulher casada tem que aguentar. Conhecia esse discurso. Tinha ouvido parecido a vida inteira.
Você pode ficar aqui, falei. Ela me olhou com os olhos arregalados. Mas eu não tenho como pagar. Não precisa pagar, precisa trabalhar. Tem muito o que fazer aqui. Se você tiver disposição, tem lugar. Ela ficou. Nos primeiros dias, Neuza mal falava. Só trabalhava. Ajudava na horta, cuidava das galinhas, limpava a casa. Às vezes, eu pegava ela parada, olhando para o horizonte e sabia que ela estava processando tudo. A fuga, a liberdade, o medo de ser achada. Mas devagar, ela foi se soltando. Começou a sorrir. Começou a falar mais. E quando vendemos a primeira safra de milho juntas e dividi o dinheiro meio a meio com ela, vi lágrimas nos olhos dela. Ninguém nunca dividiu nada comigo, ela disse. Agora tem. A segunda foi a dona Irace. Tinha uns 70 anos, talvez mais. Tinha sido despejada pelos próprios filhos. Eles tinham vendido a casa dela, ficado com o dinheiro e largado ela num asilo que mais parecia depósito de gente velha. Ela fugiu. Saiu andando pela estrada até não aguentar mais. Foi quando Neuza achou ela desmaiada perto da cerca, trouxe para dentro. Dona Irácia era miúda, franzina, mas tinha uma língua afiada e uma sabedoria que só quem viveu muito tem. Ela sabia de remédio do mato, de benzimento, de como tirar leite das cabras sem elas espernearem. Eu não vou dar trabalho, ela disse no primeiro dia. Posso cuidar da horta, fazer comida, ajudar no que precisar. A senhora não precisa se justificar, falei. Aqui todo mundo puxa junto. E ela puxou. Ensinou a gente a plantar erva medicinal. Hortelã, boldo, capim-santo, arruda. Ensinou a fazer pomada para machucado, chá para dor de barriga, lambedor para tosse. A casa começou a cheirar a mato fresco e fumaça de defumação. A terceira foi a Joelma, grávida de 5 meses, barriga já aparecendo por baixo da blusa velha. Tinha 17 anos, foi estuprada. A família expulsou ela de casa, chamando de vagabunda, e ela não tinha para onde ir. Apareceu na porteira tremendo, os olhos vermelhos de tanto chorar. Por favor, foi tudo que ela conseguiu dizer. Eu a trouxe para dentro, dei banho quente, comida, cama limpa. Ela chorou a noite toda. Nos dias seguintes, quase não falava. Ficava quieta, abraçando a barriga, olhando para o nada. Mas Dona Irace cuidou dela como se fosse neta. Fazia chá calmante, massageava os pés inchados, conversava baixinho. E Neuza, que tinha passado por tanto, entendia a dor dela de um jeito que só quem já sofreu entende. Devagar, Joelma foi voltando para a vida. Um dia, eu a encontrei na horta, plantando tomate. Eu quero que meu filho coma coisa boa, ela disse, a voz ainda fraca, mas firme. Quero que ele cresça aqui, nessa terra, sabendo que foi amado. Meu peito apertou. Vai crescer. E vai ser muito amado. A casa de barro tinha virado abrigo. Não foi planejado. Não foi proposital. Simplesmente aconteceu.
As mulheres chegavam, trazidas por seu Djalma, que agora espalhava a notícia de que tinha um lugar seguro no fim da estrada velha, ou vinham sozinhas, seguindo o rastro de quem tinha vindo antes. Mulheres apanhadas, mulheres expulsas, mulheres abandonadas, mulheres quebradas. E todas eram acolhidas. A gente dividia tudo: comida, trabalho, lucro, dor, esperança. Construímos mais 2 quartinhos nos fundos com o dinheiro que sobrava da venda dos produtos. Compramos mais galinhas, mais cabras. Plantamos mais. A horta cresceu. A cerca foi esticada para dar mais espaço. Eu ensinava o que sabia. Neuza ensinava a fazer sabão caseiro. Dona Iraci ensinava remédio e reza. Joelma, mesmo grávida, ajudava onde podia. E a terra respondia. O milho crescia forte. O feijão enchia as vagens. A abóbora se espalhava gorda e amarela pelo chão. As galinhas botavam ovo todo dia. As cabras davam leite e tiveram crias. 4 cabritinhos que pulavam pelo terreiro. Eu, que tinha sido jogada fora. Tinha virado raiz. Raiz que segurava outras mulheres, que dava sustento, que não deixava ninguém cair. Cícero voltou. Apareceu com 2 irmãos, pensando que iam me intimidar. Mas quando abriram a porteira e viram 4 mulheres trabalhando na horta, Neuza de enxada na mão, Dona Iraci com o facão, Joelma com a barriga grande e eu bem no meio. Eles pararam. "O que vocês querem?" perguntei, sem largar a enxada. "Vim saber se você precisa de ajuda", Cícero disse, mas a voz saiu sem a arrogância de antes. "Não preciso." "Mas você está sozinha." "Eu não estou sozinha." Apontei para as mulheres ao meu redor. "Estou muito bem acompanhada." Ele olhou em volta. Viu a casa pintada, o terreno produzindo, as mulheres firmes, e alguma coisa no rosto dele mudou. Vergonha, talvez. Ou só a percepção de que eu não precisava mais deles. Nunca tinha precisado. "Se um dia precisar", ele começou. "Não vou precisar." Eles foram embora, e dessa vez eu sabia que não voltavam. Um dia, meses depois, recebi uma carta. O carteiro, que agora passava ali uma vez por semana porque a casa tinha virado referência na região, entregou um envelope amarelado. Abri. Era da cunhada. A mesma que tinha me expulsado, que tinha dito que sem marido eu não era nada. A letra era trêmula. "Marta, eu sei que não mereço sua atenção. Sei que fui cruel. O Cícero faliu. Perdemos tudo. Estamos passando necessidade. Eu não sei para quem pedir ajuda. Será que você poderia..." A carta continuava, mas eu parei de ler. Fiquei ali, segurando o papel, sentindo o peso daquelas palavras. Ela tinha me humilhado, tinha me jogado na rua, tinha me tratado como lixo. E agora pedia ajuda. Parte de mim queria rasgar aquela carta, queria devolver a dor que ela tinha me causado. Mas então lembrei do Anselmo, da lata de biscoito, das palavras dele. "É semente. Semente não serve para guardar rancor." "Serve para plantar." Fui até o depósito, peguei um saco de milho, 10 quilos, recém-colhido. Amarrei bem, escrevi o endereço dela que estava na carta e pedi para o seu Djalma entregar. Sem carta, sem recado, sem discurso. Só milho. Neuza viu e perguntou. "Era ela, né, a que te expulsou?" "Era." "E você mandou comida?" "Mandei." "Por quê?" Respirei fundo.
porque eu não quero ser o que ela foi comigo. Não quero carregar esse peso. Perdoar não é dizer que o que ela fez estava certo. É dizer que eu não vou deixar a maldade dela me transformar em alguém ruim. Neuza ficou quieta. Depois acenou com a cabeça. Você é forte, Marta. Não, só tô cansada de carregar ódio. Capítulo 5. O verdadeiro significado dos 50.000. Passaram-se os meses e a casa no fim da estrada velha foi virando outra coisa. Não era mais só uma casa. Era refúgio. Era recomeço. Era prova de que a vida pode mudar de direção quando a gente escolhe plantar ao invés de desistir. O dinheiro do Anselmo tinha acabado fazia tempo. Gastei o último centavo comprando semente, consertando a última cerca, construindo o último quartinho. Mas não fazia falta, porque agora a terra produzia. E a gente vendia na feira da cidade. Verdura, ovo, leite, queijo, galinha caipira. Neuza tinha se tornado a melhor vendedora. Ela conversava com todo mundo, sorria fácil, sabia o preço certo de cada coisa. O dinheiro que ela ganhava, ela guardava numa lata debaixo da cama, igualzinho ao Anselmo. Um dia eu quero ter meu próprio pedaço de chão, ela me disse uma noite. Não grande, só meu, onde ninguém possa me tirar. Vai ter, respondi. Continua guardando. Dona Irace tinha se tornado a curandeira da região. Gente vinha de longe buscar o remédio dela, o chá, a reza, ela não cobrava. Mas sempre voltavam com alguma coisa. Um frango, um saco de farinha, dinheiro dobrado dentro de um lenço. É a troca, ela dizia. A gente dá, a gente recebe. Assim que funciona. Joelma teve o bebê numa noite de junho. Um menino pequeno, miúdo, de olhos enormes e choro forte. Dona Iraci fez o parto ali mesmo, na casa, com água quente, pano limpo e reza firme. Quando o bebê nasceu e chorou pela primeira vez, todas nós choramos junto. Joelma chamou ele de Antônio. Por causa do meu marido, ela disse. Porque o nome significava renascimento para mim. E ela queria que o filho dela representasse isso também. Eu segurei aquele bebezinho no colo, senti o peso quente e mole dele nos meus braços e entendi uma coisa que tinha levado a vida inteira para aprender. Eu não tinha tido filhos do ventre, mas tinha virado mãe de tantas outras formas. Num domingo de agosto, eu estava no terreiro secando roupa no varal quando olhei para o alto do terreno. O ipê tinha florescido. Amarelo vivo, brilhante, cobrindo a copa inteira da árvore. Flores caindo como chuva dourada sobre o túmulo do Anselmo. Larguei as roupas e subi o morro devagar. O vento balançava os galhos e as pétalas caíam, cobrindo a terra ao redor do túmulo como um tapete amarelo. Sentei ali, encostada no tronco áspero, e falei com ele como se ainda estivesse vivo. Eu entendi, Anselmo. Demorei, mas entendi. O vento soprou mais forte, derrubando mais flores. Você não me deu dinheiro. Você me devolveu escolha, me devolveu dignidade, me devolveu valor. Peguei uma flor que tinha caído no meu colo, delicada, perfeita, ainda cheirando a vida.
Eu achava que não tinha deixado nada no mundo, mas hoje tem mulheres dormindo em paz porque eu fiquei. Tem um bebê que nasceu aqui, tem terra produzindo, tem comida na mesa, tem risada na varanda. As lágrimas vieram, mas não eram de tristeza, eram de gratidão. Obrigada por ter esperado, obrigada por ter testado. Obrigada por ter acreditado. Fiquei ali até o sol começar a descer. Quando voltei para casa, as mulheres estavam na cozinha preparando o jantar. Neuza cortava tomate. Dona Iraci temperava a carne. Joelma amamentava o bebê sentada na cadeira de balanço. Elas riram de alguma coisa que eu não ouvi, e o som daquela risada encheu a casa inteira. Eu parei na porta, só observando, e entendi. Essa era minha terra de verdade. Não os hectares de chão vermelho, não a casa reformada. Não as cabras, galinhas, plantação, era aquilo. Aquele momento, aquelas mulheres, aquela vida brotando no meio do que todo mundo achava que era fim. Numa tarde de setembro, quase um ano depois que eu tinha chegado ali com uma mala velha e o coração despedaçado, Cícero voltou. Mas dessa vez ele estava diferente, mais magro, ombros curvados, olhar cansado. Parou na porteira e esperou até eu ir até ele. Vim agradecer, ele disse, tirando o chapéu. Pelo milho. Ajudou a gente a passar uns meses difíceis. Acenei com a cabeça. Não falei nada. Ele olhou para o chão. Eu queria pedir desculpa pelo jeito que te tratei. Quando o Antônio morreu, não foi certo. Fiquei surpresa. Não esperava isso. Eu estava com raiva. Ele continuou. Raiva porque meu irmão tinha morrido. Raiva porque a vida estava difícil. E descontei em você. Foi covarde. Respirei fundo. Foi. Eu sei. E eu sinto muito. Olhei para ele. Para o homem que tinha me humilhado. Que tinha me jogado na rua, que tinha dito que sem marido eu não era nada, e vi que ele também estava quebrado, também estava perdido, também tinha sido despedaçado pela vida. Tá perdoado, falei. Ele levantou a cabeça surpreso. Mas não porque você merece, porque eu mereço viver sem esse peso. Ele ficou ali, parado, sem saber o que dizer. Então acenou com a cabeça, colocou o chapéu de volta e foi embora. Neuza tinha visto tudo da varanda. Você perdoou mesmo? Perdoei. Como? Depois de tudo? Sentei na cadeira ao lado dela. Porque guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. Eu cansei de me envenenar. Ela ficou quieta. Depois pegou minha mão. Você me ensinou a ser forte, Marta, mas também me ensinou a ser livre. A casa cresceu. Mais mulheres chegaram. Algumas ficaram. Outras foram embora quando se sentiram prontas, mas sempre voltavam para visitar, trazendo notícia boa, um emprego novo, uma casa alugada, uma vida reconstruída. Virou tradição. Todo agosto, quando o ipê florescia, a gente fazia uma festa simples, comida da roça, música no rádio velho, criança correndo pelo terreiro, e sempre, no fim da tarde, eu subia até o túmulo do Anselmo, sozinha, e ficava ali conversando com ele. Contava das novidades, das mulheres que tinham chegado, das que tinham partido, das sementes que a gente tinha plantado, não só na terra, mas nas pessoas. A gente está fazendo o que você pediu, eu dizia. Está plantando, está cuidando.
tá passando para frente. E mesmo sabendo que ele não ia responder, eu sentia que ele ouvia. Hoje, quando olho para trás, vejo o caminho todo. Vejo a mulher quebrada que foi jogada na rua carregando uma mala velha. Vejo a casa rachada que virou lar. Vejo o velhinho que guardou 50 mil reais a vida inteira e escolheu plantar ao invés de gastar. Vejo as mulheres que chegaram sem nada e saíram com dignidade. E entendo. Às vezes, a gente perde uma casa para encontrar um lar. Às vezes, a gente é jogada fora para aprender que era semente o tempo todo. Eu não deixei filhos de sangue no mundo, mas deixei pegadas, deixei terra fértil, deixei mulheres em pé, deixei esperança. E quando eu morrer, e sei que um dia vou morrer como todo mundo, quero ser enterrada ao lado do Anselmo, debaixo do ipê amarelo. E quero que alguém continue, que mantenha a porteira aberta, que acolha quem chega perdido, que plante, que cuide, que passe para frente. Porque é isso que a gente faz. A gente planta e deixa florescer. 10 anos. Uma década inteira tinha passado desde o dia em que cheguei naquela casa de barro, carregando uma mala velha e um coração despedaçado. Uma década desde que encontrei Anselmo na Rede Puída, desde que recebi a lata de biscoito com 50 mil reais, desde que plantei a primeira semente naquela terra seca. Acordei antes do sol, como sempre. O corpo doía mais agora. 72 anos não passam em branco, mas a alma estava leve. Levantei devagar do colchão que agora era bom, com mola e tudo, num quarto que tinha janela de vidro e porta que fechava direito. A casa tinha mudado muito. Não era mais a casinha de 2 cômodos rachada. Agora tinha 6 quartos, uma cozinha grande com fogão a lenha e a gás, uma sala espaçosa onde cabiam 15 pessoas sentadas, 2 banheiros com chuveiro de verdade e uma varanda ampla que circulava metade da casa. Mas o mais importante, a casa nunca estava vazia. Fui até a cozinha descalça, pisando no chão de cimento queimado que Neuza tinha insistido em fazer. A chaleira já estava no fogo. Joelma sempre acordava antes de mim e deixava a água esquentando. Peguei a caneca velha de alumínio, a mesma que eu usava desde o primeiro dia, e fiz meu café preto. Sentei na varanda e olhei para o terreiro. 18 galinhas ciscando. 7 cabras amarradas na sombra. 3 cachorros vira-lata dormindo enrolados perto da porta. A horta se estendia por quase meio hectare. Tomate, alface, couve, pimentão, cenoura, beterraba, tudo organizado em canteiros retos que a gente regava com o sistema de irrigação que o pessoal da prefeitura tinha ajudado a instalar. Mais além, a plantação de milho e feijão cobria o resto do terreno, e no ponto mais alto, o ipê amarelo, maior agora, mais forte, florescendo todo agosto sem falhar. Ouvi passos atrás de mim. Bom dia, Marta. Era Neuza, 15 anos mais velha que quando chegou aqui com o olho roxo e uma sacola de plástico.
Agora tinha 48 anos, cabelo grisalho preso num rabo de cavalo, corpo forte de quem trabalha na terra todo dia. E um sorriso que eu nunca tinha visto nos primeiros meses. Bom dia! Já preparou tudo para hoje? Ela sentou na cadeira ao lado da minha. Tudo. As meninas foram para a cidade ontem buscar o resto das coisas. O pessoal da igreja vai trazer as cadeiras cedinho. Dona Iraci já está no fogão a lenha desde as 4 da manhã fazendo os doces. Hoje era o dia. O dia que a gente comemorava 10 anos da Casa das Sementes. O nome que a gente tinha dado para o lugar. Não foi ideia minha. Foi da Joelma, numa tarde de chuva, quando ela estava grávida do segundo filho e a gente estava sentada na varanda vendo a água cair. Esse lugar é onde a gente planta o que a vida arrancou da gente, ela tinha dito. Aqui a gente é semente, e o nome pegou. A Casa das Sementes tinha virado referência em 3 municípios. Quando uma mulher precisava fugir de marido violento, de família abusiva, de situação impossível, o pessoal falava: vai para a Casa das Sementes, lá eles ajudam. E a gente ajudava. Nos últimos 10 anos, 63 mulheres tinham passado por aqui. Algumas ficaram semanas, outras meses. Algumas, como Neuza e Joelma, ficaram para sempre. Outras foram embora quando se sentiram prontas, reconstruídas, fortes o suficiente para enfrentar o mundo de novo. Mas todas deixaram marca, e todas levaram alguma coisa, não só comida e abrigo, mas esperança. A certeza de que dava para recomeçar, de que ser descartada não era o fim. Quantas confirmaram presença? Perguntei tomando um gole do café amargo. 42. Tem gente vindo de Palmas, de Araguaína, até de Goiânia. A Cleide disse que vai trazer o marido novo. Lembra dela? Aquela que chegou aqui grávida de gêmeos e o ex-marido tinha expulsado de casa? Lembrava. Cleide tinha ficado 6 meses. Teve os bebês aqui, na casa, com Dona Irace fazendo o parto. Depois arrumou um emprego numa padaria da cidade, conheceu um homem bom, viúvo, pai de 2 filhos, que tratava os gêmeos dela como se fossem dele. Casaram no ano passado, e agora vinha visitar sempre que podia, trazendo pão quentinho e notícia boa. E a Raimunda, Neuza sorriu. Confirmou? Disse que vai trazer a filha. A menina passou no vestibular para enfermagem. Meu peito inchou de orgulho. Raimunda tinha chegado aqui 5 anos atrás com uma menina de 13 anos. Fugindo de um padrasto que abusava da criança. Ficaram um ano inteiro. A menina, Luísa, estudava na escola da cidade e a gente ajudava com material, com roupa, com tudo o que precisava. Quando Raimunda conseguiu emprego como cozinheira num restaurante e alugou uma casinha, elas foram embora. Mas voltavam todo mês, trazendo alguma coisa, ajudando no que podiam. E agora, Luísa ia ser enfermeira. Tem dias que eu não acredito no tanto que a gente fez, falei, olhando para o horizonte que começava a clarear. Neuza pegou minha mão.
A mão dela era áspera, cheia de calo, forte. A gente não fez sozinha. Foi você que começou. Foi você que abriu a porta. Não, foi o Anselmo, foi minha mãe, foi todo mundo que escolheu plantar ao invés de desistir. Ficamos ali, em silêncio, vendo o sol nascer, vermelho e laranja rasgando o céu imenso do cerrado. Os cachorros acordaram, se espreguiçaram, vieram pedir carinho. As galinhas começaram a ciscar com mais vontade. E lá longe, na estrada de terra, a primeira picape do dia levantava poeira vindo para cá. O dia ia ser longo, mas ia ser bom. Parte 2. A chegada das sementes. Às 9 da manhã a casa já estava cheia. Mulheres chegavam de todos os lados, de carro, de moto, de ônibus, algumas até a pé. Cada uma trazia alguma coisa: comida, bebida, presente, abraço apertado. Eu estava na porta recebendo todo mundo quando vi ela. Marina? Não, Clara. Ela preferia Clara. Tinha me mandado carta avisando que vinha, mas mesmo assim ver ela ali, de carne e osso, depois de tanto tempo, fez meu coração disparar. Ela desceu de um carro com placa de Goiânia. Estava diferente, mais velha, claro. Tinham-se passado 10 anos, mas também mais inteira. O cabelo estava cortado curto, moderno. Usava óculos de grau, roupas simples, mas bem cuidadas. E segurava a mão de uma menina de uns 8 anos. Nossos olhos se encontraram. Ela largou a mão da menina e correu. Eu abri os braços. A gente se abraçou ali, no meio do terreiro, e chorou. Chorou tudo que tinha ficado guardado nesses anos. Você veio, consegui dizer por entre as lágrimas. Eu prometi, não prometi? Nos separamos. Limpei o rosto com as costas da mão e olhei para a menina que estava parada, tímida, alguns passos atrás. Essa é a Laura, Clara disse, puxando a menina para perto. Minha filha, meu queixo caiu. Sua filha. Adotei ela faz 3 anos. Ela estava num abrigo. Ninguém queria porque ela tem problema no coração, precisa de remédio caro, acompanhamento. Mas eu quis. Clara sorriu. E era um sorriso de mãe. Ela me salvou tanto quanto eu salvei ela. Agachei na frente da menina. Ela tinha olhos grandes, assustados, mas curiosos. Oi, Laura. Eu sou a Marta. Minha mãe fala muito de você. Ela disse, a voz fininha. Disse que você é a mulher mais corajosa do mundo. Minha garganta apertou. Olhei para Clara, que estava com os olhos brilhando. Sua mãe que é corajosa, respondi. Muito mais do que eu. Laura sorriu. E naquele sorriso vi um pouco da Clara de 10 anos atrás. Assustada, perdida, mas cheia de vontade de viver. Dona Iraci tinha preparado um banquete. Aos 80 e poucos anos, ela mesma não sabia a idade certa. Ainda cozinhava como ninguém. A mesa estava coberta de comida. Arroz com pequi, frango caipira, farofa, vinagreira, pamonha, bolo de milho, doce de leite, doce de buriti, suco de cajá, café passado na hora. As mulheres se serviram e sentaram onde tinha espaço, nas cadeiras, no chão, na varanda, debaixo da mangueira. Criança corria para todo lado, bebê chorando, cachorro pedindo comida, barulho de conversa, de risada, de vida.
Joelma se aproximou com o Antônio, que agora tinha 10 anos, magro, esperto, cheio de energia, e o caçula, Miguel, de 7. Tia Marta, os meninos queriam te dar uma coisa. Antônio se adiantou, segurando um desenho dobrado. Abri com cuidado. Era um desenho de criança feito com lápis de cor. Uma casa, um ipê amarelo, várias mulheres de mãos dadas e, no meio, uma mulher de cabelo branco que devia ser eu. Embaixo, escrito com letra torta: "Obrigado por deixar a gente nascer aqui." Segurei o papel com as 2 mãos, tremendo. "É lindo, Antônio. Vou guardar para o resto da vida." Ele sorriu, todo orgulhoso, e saiu correndo atrás do irmão. Joelma ficou ao meu lado. "Eu nunca te agradeci direito, Marta." "Já agradeceu 1000 vezes." Não, não do jeito certo." Ela respirou fundo. "Quando eu cheguei aqui, eu queria morrer. Achava que minha vida tinha acabado, que nunca ia ser feliz, que meu filho ia crescer odiando a mãe por ter trazido ele ao mundo desse jeito." As lágrimas escorreram, mas você me mostrou que trauma não define a gente, que a gente pode transformar dor em força. E olha só. Apontou para os meninos que brincavam no terreiro. "Olha o que cresceu dessa dor." Abracei ela, apertado. "Você é guerreira, Joelma, sempre foi. Eu só mostrei o caminho, você que andou." Parte 3. As histórias que voltaram. Depois do almoço, a gente se reuniu debaixo do ipê. Tinha virado tradição. Todo encontro, a gente subia até o túmulo do Anselmo e cada uma contava um pedaço da sua história. Era um jeito de lembrar de onde a gente tinha vindo e de celebrar onde a gente tinha chegado. Sentamos em círculo no chão coberto de flores amarelas. 42 mulheres, idades variadas, histórias diferentes, mas todas unidas por uma coisa: tinham sido quebradas e tinham escolhido se reconstruir. Neuza começou, como sempre. "Faz 15 anos que eu cheguei aqui. Eu tinha 33. Olho roxo, braço quebrado, alma despedaçada. Achava que nunca ia valer nada, que ia morrer apanhando e pronto." Ela pausou, olhando para as mãos. "Mas a Marta me mostrou que eu podia ser mais. Hoje eu tenho meu pedaço de terra. 2 hectares que eu comprei com o dinheiro que juntei. Tenho minha casa, minha plantação, minha dignidade. E mais, eu ajudo outras mulheres. Acolho quem chega perdida, igual a Marta me acolheu. Porque a gente planta e deixa florescer." Aplausos, lágrimas. Cleide foi a próxima. "Quando eu cheguei aqui, grávida de gêmeos e sem ter onde cair morta, eu pensei, é aqui que eu vou morrer." Mas não. Foi aqui que eu renasci. Tive meus filhos Lucas e Luan nessa terra. Aprendi a trabalhar. Aprendi a não ter medo. Conheci um homem que me trata como gente, não como propriedade. E hoje eu vim aqui não só para agradecer, mas para dizer: eu quero ajudar, quero ser voluntária, quero retribuir. Mais aplausos. Raimunda levantou, segurando a mão da filha, Luísa. Minha filha passou no vestibular para enfermagem. Ela vai ser a primeira da família a ter diploma. E sabe onde ela quer trabalhar quando se formar? Olhou para mim. Aqui. Ela quer montar um postinho de saúde para atender as mulheres da Casa das Sementes e da região, de graça. Luísa, tímida, falou com a voz trêmula. Vocês me salvaram, agora eu quero salvar outras pessoas.
Eu não conseguia parar de chorar. Uma por uma, as mulheres foram contando. A que tinha sido estuprada e agora era advogada, ajudando outras vítimas. A que tinha fugido da família e agora era professora numa escola rural. A que tinha perdido tudo e agora tinha uma pequena empresa de costura, empregando outras mulheres. A que tinha sido trancada em casa pelo marido ciumento e agora era motorista de caminhão, rodando o Brasil inteiro. Histórias de dor que viraram histórias de luta, de recomeço, de vitória. E quando chegou a vez de Clara, todo mundo ficou quieto. Ela levantou devagar, segurando a mão da Laura. Eu não lembro de tudo que aconteceu antes de chegar aqui. A memória voltou aos poucos, em pedaços, e tem partes que acho melhor deixar enterradas. Mas eu lembro do essencial. Eu estava fugindo de um homem perigoso, de uma vida que não era minha, e quando eu desmaiei na estrada, achei que ia morrer ali. Mas a Marta me achou, me levou para dentro, me deu água, comida, abrigo e mais, me deu dignidade de volta. Ela olhou para mim. Eu passei 10 anos reconstruindo minha vida. Fiz faculdade, virei assistente social, trabalho num abrigo de mulheres em Goiânia e adotei a Laura, porque eu aprendi aqui que a gente não precisa de sangue para ser família. A gente precisa de amor e de escolha. Ela se ajoelhou na minha frente. Obrigada, Marta, por tudo. Eu a levantei e abracei. Você não precisa me agradecer. Você fez tudo sozinha. Não, a gente nunca faz nada sozinha. Foi o que você me ensinou. Parte 4. O presente do passado. No meio da tarde, quando todo mundo estava conversando, comendo os doces de Dona Iraci e tomando café, uma caminhonete velha parou na porteira. Reconheci na hora. Seu Djalma. Ele estava mais velho, quase não tinha cabelo. Andava curvado, mas o sorriso era o mesmo. Desceu devagar e veio até mim. Seu Djalma, que surpresa boa. Ele me abraçou. Eu não ia perder esse dia por nada. Trouxe uma coisa para você. Foi até a caçamba da caminhonete e voltou carregando uma caixa de madeira. Colocou na mesa. Abre. Abri. Dentro tinha cartas. Dezenas de cartas. Todas endereçadas para mim. O que é isso? São cartas que foram chegando no mercado ao longo dos anos, de mulheres que passaram por aqui, que não tinham seu endereço, que deixaram comigo para entregar quando eu viesse. Guardei todas, achei que hoje era o dia certo. Peguei a primeira, abri com as mãos tremendo. Marta, consegui o divórcio. Tô livre. E tô viva. Obrigada. Thelma. A segunda. Meu filho perguntou se você é minha mãe. Eu disse que você é mãe de todo mundo que precisa. Vilma. A terceira. Comprei um pedaço de terra, pequeno, mas é meu. Vou plantar, igual você me ensinou. Socorro. Li todas, uma por uma. Chorei em todas. Eram pedaços de vida, pedaços de esperança. Prova de que o que a gente tinha feito aqui não era pouco, era imenso. Neuza leu por cima do meu ombro. Marta, você percebe o tamanho do que você fez? Não fui eu, foi a gente. Foi você que começou. Foi você que abriu a porta quando podia ter fechado. Foi você que dividiu quando podia ter guardado.
Foi você que plantou. Guardei as cartas com cuidado na caixa. Vou ler todas de novo, devagar, e vou responder cada uma. Seu Djalma sorriu. Sabia que ia dizer isso. Parte 5. O anúncio. Quando o sol começou a descer, chamei todo mundo para perto. Tinha uma coisa que eu precisava dizer. Uma coisa que eu tinha decidido fazia meses, mas não tinha coragem de falar. Neuza sabia, Joelma sabia, Dona Iraci sabia, mas as outras não. Esperei todo mundo se acomodar. 42 mulheres, mais as crianças, mais seu Djalma, mais alguns homens bons que tinham vindo com as esposas. Quase 80 pessoas. Respirei fundo. Eu quero agradecer todo mundo por ter vindo hoje, por ter feito esse lugar ser o que é, por ter plantado comigo. Pausei. Mas eu tenho uma notícia. E preciso que vocês ouçam com o coração aberto. Silêncio. Eu tô velha. Tenho 72 anos. O corpo não aguenta mais o trabalho pesado. E nos últimos meses, eu fui no médico. Tenho um problema no coração. Não é grave ainda, mas vai piorar. Então eu tomei uma decisão. Vi o medo nos olhos de Neuza. Calma, eu não vou morrer agora. Não se Deus quiser. Mas eu vou passar a casa das sementes para frente. Murmúrios. Eu conversei com um advogado. A gente formalizou tudo. A Casa das Sementes agora é uma associação sem fins lucrativos. Isso significa que não pertence a uma pessoa só. Pertence a todas. A quem trabalha aqui. A quem acredita na missão. A gente elegeu uma diretoria. Neuza é a presidente. Joelma é a vice. Dona Iraci é a conselheira. E outras 3 mulheres que moram aqui agora são coordenadoras de área. Produção, acolhimento e educação. Neuza se levantou, os olhos brilhando. A gente vai continuar o trabalho da Marta, mas não como empregadas dela. Como donas, como responsáveis. Cada uma de nós tem voz. Cada uma de nós decide. Aplausos. Clara levantou a mão. E você, Marta? O que vai fazer? Sorri. Eu vou ficar aqui. Vou ajudar no que puder. Vou dar conselho quando pedirem. Vou cuidar da horta. Vou conversar com quem chegar perdida. Mas não vou mais carregar tudo nas costas sozinha. Porque aprendi uma coisa. Se a gente quer que alguma coisa dure, não pode depender de uma pessoa só. Tem que ser coletivo. Tem que ser semente espalhada. Dona Iraci, de bengala na mão, levantou devagar. Eu vou morrer logo. Tenho mais de 80. Mas vou morrer feliz, porque sei que esse lugar vai continuar. Que a gente não construiu casa. A gente construiu legado. Lágrimas, abraços, promessas. E eu, vendo aquilo tudo, entendi que tinha feito a escolha certa. Não era desistir, era confiar. Confiar que a semente que o Anselmo plantou em mim, que eu plantei nas outras, ia continuar crescendo, mesmo quando eu não estivesse mais aqui. Parte 6. A Noite das Estrelas. A noite caiu e acendemos fogueira no terreiro. As crianças assavam milho, os adultos conversavam baixo. Violão tocava, alguém cantava uma moda de viola antiga. Eu estava sentada numa cadeira perto do fogo quando Laura, a filha de Clara, se aproximou. Dona Marta, posso sentar com a senhora? Claro. Ela sentou no chão, encostando a cabeça no meu joelho. Acariciei o cabelo dela. Minha mãe disse que a senhora salvou ela. Sua mãe se salvou sozinha.
Eu só abri a porta. Mas se a senhora não tivesse aberto, ela estava morta. A frase saiu crua, verdadeira, pesada. Talvez, mas ela também me salvou. Ela me lembrou que minha vida ainda tinha sentido. Laura ficou quieta. Depois perguntou: "A senhora tem medo de morrer?" A pergunta me pegou de surpresa, mas vinha de uma criança que tinha problema no coração, que convivia com a possibilidade da morte mais perto do que deveria. Então, merecia resposta honesta. Tenho, mas não tanto quanto antes. Porque agora eu sei que deixei alguma coisa, que minha vida valeu, que eu não passei por aqui à toa. Eu também tenho medo, ela confessou. Às vezes meu coração dói e eu penso que vou morrer. Mas aí eu lembro que minha mãe me escolheu, que tem gente que me ama, e aí o medo fica menor. Segurei a mão pequena dela. Você é muito esperta, sabia? Ela sorriu. Minha mãe fala isso. Clara se aproximou e sentou do outro lado. Que conversa séria é essa? Conversa de gente que sabe viver, respondi. A gente ficou ali, as três, olhando para o fogo. E naquele momento senti uma paz tão grande que até assustava, porque eu entendi agora. Não era sobre quanto tempo a gente tinha, era sobre o que a gente fazia com o tempo que tinha. E eu tinha usado bem. Parte 7. O último IP. Perto da meia-noite, quando quase todo mundo já tinha ido embora dormir, alguns nas camas da casa, outros em barracas montadas no terreiro, outros nos carros, subi até o túmulo do Anselmo. Neuza me acompanhou. A gente sentou encostada no tronco do ipê. A lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada, fantasmagórica, bonita. "Você acha que ele está vendo?" Neuza perguntou. "Acho. De onde quer que ele esteja, ele está vendo." "E sua mãe?" "Ela também." Ficamos em silêncio. O vento balançava as folhas. Uma coruja piou longe. "Neuza, eu preciso te pedir uma coisa." "O que for?" "Quando eu morrer, quero ser enterrada aqui, do lado dele." Ela engoliu seco. "Não fala assim." "Tenho que falar. A gente não é eterna. E eu quero que você prometa. Enterro simples, sem luxo, só um túmulo de terra e uma cruz de madeira, e planta outro ipê do outro lado, para quando eu e ele viramos adubo, as raízes se encontrarem embaixo da terra." Neuza chorou. "Eu prometo." "E continua cuidando desse lugar. Continua abrindo a porta, continua plantando. Eu continuo. A gente continua." Abracei ela. "Você é forte, Neuza, mais forte do que imagina. Você vai fazer essa casa crescer mais do que eu consegui. Não fala assim, você não está morrendo amanhã." "Não, mas um dia vou, e quero ir em paz, sabendo que está tudo certo." Parte 8. A manhã seguinte. Acordei com o barulho de criança rindo. Levantei devagar. As costas doíam mais que o normal. E fui até a janela. O terreiro estava cheio de vida. Crianças correndo, mulheres preparando o café da manhã, cachorros latindo, galinhas ciscando. Laura estava brincando com Antônio e Miguel. Clara ajudava Joelma a carregar água. Dona Iraci estava sentada na sombra descascando mandioca. Neuza organizava as mulheres que iam para a roça. Tudo funcionando, tudo vivo, tudo certo. Vestia a roupa simples de sempre e saí.
Bom dia, dona Marta! As crianças gritaram. Bom dia, pestinhas! Tomei café com todo mundo. Pão com manteiga, bolo de milho, suco de maracujá, conversa boa, risada fácil. Depois, quando o pessoal começou a ir embora, abraços demorados, promessas de voltar, agradecimentos repetidos, fiquei na porteira me despedindo. Clara foi uma das últimas. Segurou minhas mãos. Eu vou voltar mais vezes, prometo. Eu sei. E quando Laura crescer, quero que ela venha trabalhar aqui, como voluntária, para aprender, para retribuir. Vai ser bem-vinda. Ela me abraçou forte. Eu te amo, Marta. Você é minha mãe de verdade, a que escolheu me amar quando eu não tinha mais nada. Minha voz embargou. Eu também te amo, filha. E era verdade. Clara era minha filha, não de sangue, mas de escolha, de amor, de semente plantada. Parte 9. O recado final. Quando todos foram embora e a casa voltou à rotina, só as 5 mulheres que moravam fixo, mais Dona Irace, mais eu, sentei para escrever. Peguei o caderno velho que eu usava para anotar as receitas, as contas, as coisas importantes. E escrevi uma carta. Não para alguém específico, para quem quer que encontrasse depois que eu morresse. Para quem ler isso um dia. Meu nome é Marta. Fui casada com Antônio. Não tive filhos. Fui expulsa de casa quando ele morreu. Cheguei aqui sem nada. Um velhinho chamado Anselmo me ensinou que a gente não morre quando o coração para. A gente morre quando desiste. E eu escolhi não desistir. Com 50.000 reais que ele me deu, eu reconstruí essa casa. Plantei, acolhi, dividi. E aprendi que o verdadeiro significado daquele dinheiro não era o que ele comprava, era o que ele representava: escolha, dignidade, valor. Se você está lendo isso, é porque eu já morri. Mas não tenha pena de mim. Eu vivi, vivi de verdade, vivi com propósito. E deixei uma coisa para trás: prova de que a gente pode transformar dor em força. De que ser jogada fora pode ser o começo, não o fim. De que às vezes a gente perde uma casa para encontrar um lar. Continue cuidando desse lugar. Continue abrindo a porta. Continue plantando, porque a gente não é lixo. A gente é semente. Marta. Fechei o caderno e guardei na gaveta da cômoda, junto com a lata velha de biscoito, vazia agora, mas cheia de memórias. Parte 10. 10 anos à frente. Mas essa não é uma história sobre morte. É uma história sobre vida. Então vou contar o que aconteceu depois. Não porque eu vi, porque eu não vou estar aqui para ver, mas porque eu sei, porque plantei direito, e semente plantada direito sempre brota. Marta viveu mais 7 anos depois daquele encontro. Morreu dormindo aos 79 anos, numa noite tranquila de agosto, quando o ipê estava florescendo. Foi enterrada ao lado de Anselmo, como pediu. Enterro simples, sem luxo. Túmulo de terra, cruz de madeira e um ipê plantado do outro lado. Pequenininho ainda, mais firme. 200 pessoas foram ao enterro. Mulheres que ela tinha ajudado. Filhos dessas mulheres. Netos. Gente que nunca tinha conhecido ela pessoalmente, mas sabia da história. Jornalistas, políticos, religiosos. Mas quem falou no enterro não foi nenhum deles. Foi Neuza.
Marta não gostava de discurso bonito, então eu vou ser breve. Ela me salvou. Salvou a gente. Não com dinheiro, não com caridade, com dignidade, com a certeza de que a gente merecia recomeçar. E agora cabe a nós continuar, porque ela plantou e a gente vai fazer brotar. E fizeram. A Casa das Sementes cresceu. Virou referência estadual. Recebeu doação, ganhou prêmio, formou parceria com universidade, com governo, com ONG, mas nunca perdeu a essência. Continuou acolhendo mulher quebrada, continuou plantando, continuou ensinando que desistir não é opção. Neuza tocou o lugar por mais 20 anos, até os 68, quando passou o bastão para Joelma. Joelma tocou por mais 15, até Antônio, o filho que nasceu ali, naquela terra, voltar formado em agronomia e assumir a parte da produção. Luísa, a filha da Raimunda, montou o posto de saúde que prometeu e atendeu milhares de mulheres. Laura, filha de Clara, virou assistente social e trabalhou ali todo o verão, durante a faculdade, ajudando as mulheres a reconstruir documentos, a processar agressores, a recomeçar. A casa original, aquela de barro que Marta reformou, foi preservada como memorial. As paredes têm fotos, histórias, nomes de todas as mulheres que passaram por ali. E no ponto mais alto do terreno, onde tem 3 IPs agora, o de Anselmo, o de Marta e o de Neuza, que morreu aos 75, tem uma placa de madeira. Nela está escrito: aqui não se joga ninguém fora, aqui a gente planta e deixa florescer.